Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós entramos na segunda parte do nosso estudo sobre a Epístola de Tiago. Nós vimos no final do encontro anterior que Tiago estava se referindo aos desesperos da vida física, não é? Que, embora sendo dolorosos, eles se apagam na eternidade do Espírito. O que Tiago queria nos dizer com isso? Ele queria nos dizer que tudo é temporário. Todo sofrimento vem nos ensinar algo, mas não é eterno. Toda dor vem nos ensinar algo, mas também não é eterna. Então, se nós compararmos o período de sofrimento com a eternidade, aquilo se dissipa pela eternidade. E também Tiago nos disse no final do nosso último encontro que nós, que já estamos tentando nos espiritualizar, nós nos transportamos, o homem espiritualizado se transporta para frente, o homem espiritualizado se transporta para o infinito, porque o homem espiritualizado, ele quer retornar à casa do Pai. E quando nós nos espiritualizamos, nós agora olhamos para trás. Nós vamos nos afastando dessa Mãe Terra. Nós vamos nos afastando de nós mesmos. Nós vamos nos afastando do nosso tempo. Porque nós não somos eternos nesse corpo. Nós não pertencemos ao mundo dos homens. Estamos nele. E quando nós vamos olhar para trás, nós vamos olhar e vamos ver como é que nós somos pequeninos. O planeta Terra, ele gira em torno de um Sol de terceira grandeza. Ele nem é o maior do sistema solar. O nosso sistema solar fica na beiradinha de uma galáxia com bilhões de sóis. E nós ficamos bem na periferia da galáxia. E a nossa galáxia, a qual demos o nome de Via Láctea, ela é uma das menores, pelo menos, conhecidas pelo homem da Terra, né, pelos cientistas. Ora, nós somos muito pequeninos. E Deus nos ama muito, porque Ele nos dá tanta atenção, apesar da nossa pequenez. Nós somos pequenos, mas somos importantes. Agora, no espaço infinito, nós somos quase zero, por causa do nosso planeta pequenininho. No nosso tempo de vida encarnado, nossa, isso é uma gotinha bem minúscula, quando nós estamos encarnados, diante da eternidade. Porque a eternidade, gente, será vivida em espírito, não nesse corpo. E se nós somos tão pequenos, como é que os nossos problemas se apresentam? Pequenos. O que vai restar desses problemas todos que passamos nessa encarnação, nas encarnações passadas? Só lembrança. O que vai restar é o aprendizado. O que vai restar é a paz que nós conseguirmos. O que vai restar desses problemas todos que vivemos é a força que nós adquirimos para ultrapassar esses problemas. Então, vamos, como homem espiritualizado, retornar à casa do Pai. E agora que nós já vimos o futuro que Jesus, não é? Seus apóstolos e mesmo o Espiritismo nos mostraram, agora fica mais nítido a gente entender, como espíritas, o que é a perfeição espiritual. Agora que as coisas da nossa vida de encarnado deixaram de ser coisas gigantes, né? E passaram a tomar a devida proporção que elas têm na realidade, nós vamos dar uma olhada diferente para os nossos problemas. Nós verificaremos, portanto, que a paciência para nós é mera obrigação.
Porque quando nós entendemos que o problema pelo qual nós passamos, o acontecimento ruim que veio na nossa vida, ele é temporário e é fugaz perante a eternidade, nós vamos desenvolvendo a paciência. E no instante que o Espírito, ele toma uma atitude por vontade de fazer o bem, por quê? Porque ele conhece o bem. Eu quero fazer o bem como espírita, porque eu já conheço o bem. Aí sim, eu começo a evoluir moralmente. Mas eu quero chegar a ser um espírito puro. Vai chegar. Só que um espírito puro, ele tem que ter o conhecimento dessa paciência divina, não é? O que na Bíblia eles chamam de longanimidade divina. Porque implica liberdade para o espírito. Implica respeito a Deus, amor a todo o universo e dedicação ao Pai. Porque os espíritos evoluídos, eles têm mais paciência. Mas eles têm mais paciência por quê? Porque eles têm mais fé do que nós. Eles têm um conhecimento e um entendimento de Deus muito maior do que nós. Haveremos de chegar lá. O ponto de vista desses espíritos mais evoluídos é tão mais adiantado do que nós, que eles não se inquietam, porque o que acontece conosco? As nossas dúvidas, né, elas nos inquietam. Quando nós não temos firmeza em nossa fé, nós passamos a viver inquietos. Mas todos nós somos filhos de Deus. E todos os filhos de Deus são convidados a terem paciência. Cada um, claro, na medida da sua capacidade, mas sempre procurando evoluir essa paciência. Portanto, gente, não vamos pensar que só os espíritos superiores têm paciência. Não. Nós não fizemos ainda o exercício da paciência. Quantos de nós, usa a expressão assim: nossa, fulano falou não sei o que, eu perdi a paciência. Não perdeu não, porque você não perde o que te pertence, é que você não tem. Compreendem? Nossa, eu quase perdi a paciência. Não perde, é porque você ainda não tem. E todos nós temos possibilidade de desenvolvermos a paciência limitada ao nosso grau evolutivo. Então, cada vez que eu evoluo como espírito, a minha paciência vai evoluir junto comigo. E nós não podemos, ainda mais como espíritas, ficar de fora dessa obrigação. Repetindo o versículo anterior, Tiago diz assim, em relação, à paciência: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Deus não lança no rosto da gente, como a gente costuma fazer. Aí cabe perguntar, e a sabedoria? Essa sabedoria que ele está dizendo, não é? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós podemos explicar essa sabedoria a que Tiago se refere através de uma oração de Tagore, chamada Oração da Sabedoria, que eu vou ler para vocês. Explica direitinho o que é esta sabedoria a que Tiago se refere. Tagore, em sua Oração da Sabedoria, diz assim: Senhor, dá-me a esperança, leva de mim a tristeza e não a entrega a ninguém. Senhor, planta em meu coração a sementeira do amor e arranca de minha alma as rugas do ódio. Ajuda-me a transformar meus rivais em companheiros, meus companheiros em entes queridos. Dá-me a razão para vencer minhas ilusões. Deus, conceda-me a força para dominar meus desejos.
Fortifica meu olhar para que veja os defeitos de minha alma e venda, tampa, meus olhos, para que eu não cometa e nem comente os defeitos alheios. Dá-me o sabor de saber perdoar e afasta de mim os desejos de vingança. Ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de seres humanos, para ampliar seus dias risonhos e diminuir suas noites tristonhas. Não me deixe ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão diante dos fracos. Imprime em meu coração a tolerância e o perdão e afasta de minha alma o orgulho e a presunção. Deus, encha meu coração com a divina fé. Faz-me uma pessoa realmente justa. Então Tagore resume bem essa sabedoria, conforme Tiago nos ensina. Essa é a sabedoria. Aí cabe perguntar, e como se conquista a sabedoria, não é? Na revista Reformador, de agosto de 2004, o médium Divaldo Franco, através do espírito de Joana de Ângeles, que está ali na tela, ele escreveu o seguinte. Aí eu vou ler para vocês. A sabedoria é bênção que não chega total e completa para ninguém. Claro, porque a sabedoria completa somente o nosso Pai Celestial. Mas Joana continua. No transcurso das diversas existências, cada espírito desenvolve a escala de valores morais que lhe cumpre atender, harmonizando o conhecimento com o sentimento, o intelecto com a emoção, a razão com a bondade. Trata-se de um empreendimento de longo e demorado curso, que se origina interiormente e se expande, preenchendo os espaços mentais e emocionais do ser. Porque ninguém é o que aparenta. A sabedoria, ela encontra-se em germe em todos os indivíduos, aguardando os fatores que lhe propiciem a exteriorização das possibilidades latentes, que se transformarão em atitudes e comportamentos superiores. Semelhante a uma semente, é invisível a sua luz, que o tempo desvela e permite agigantar-se, alcançando a finalidade essencial. Ora, essas são as palavras de Joana de Ângeles, E é verdade, gente, olha, quem contemple uma semente jamais poderá perceber o milagre que ela oculta, não é? Você pega aquela sementinha, aí planta ela, se tiver as condições favoráveis de existir, ela vai começar a germinar, vai dar o brotinho. Mas ninguém vê o vegetal em que ela vai se transformar, não é? Ninguém consegue ver na semente as flores perfumadas que ela produzirá. Ninguém consegue ver naquela sementinha os frutos, saborosos ou não, não é? Que se apresentarão. E mais ainda, ninguém consegue ver naquela sementinha as futuras sementes que ela vai produzir. Ela vai dar os frutos, as sementes estarão nos frutos. Então, por isso o mestre diz, poxa, ele fala sobre a semente do grão de mostarda, que dá uma árvorezinha tão grande, suficiente, que as aves pousam nessa árvore, e fazem ninhos. A semente de carvalho, você consegue ver naquela sementinha, aquela árvore gigantesca que é o carvalho? Não. Então, essa semente da sabedoria, ela está em todos nós. O que a gente precisa? É esperar que os fatores naturais, da intimidade do solo, façam surgir o broto que a semente oculta, a fim de tornar-se realidade.
aquela realidade que se encontra adormecida na semente. Ora, mas quem é que vai dar condições para essa semente de sabedoria crescer dentro de mim? Somente eu. É a minha vibração, é a minha vontade. Na juventude, por exemplo, né, quando a gente é jovem, as energias dominadoras, de um modo geral, são a arrogância, não é? Predomina na natureza humana, é natural, né? Aí o indivíduo, o que é bastante comum, o jovem costuma ser exigente, intolerante, agressivo, não é? O coleguinha da escola que tem quase nenhuma experiência na vida, igual ele, é que sabe tudo. A mãe e o pai não sabem nada, né? Não é assim? Agora, à medida que as experiências carnais dessa encarnação, elas vão modelando o caráter com paciência, a sabedoria desse jovem, ela vai aumentando e ela vai se apresentando nas suas primeiras manifestações. Como é que a gente aprende? Como é que a gente identifica que a sabedoria começa a mostrar as suas primeiras manifestações? Essas manifestações são identificadas como a humildade que começa a nascer em nós, a gentileza, a compreensão, a tolerância. Quando nós entramos com essas coisinhas da nossa vida no dia a dia, nós começamos a desenvolver a nossa sabedoria. E essa operação, ela ocorre aonde? Aqui dentro, ó, é no ser interior. Aí eu me torno compassivo, eu me torno generoso, não é? Porque eu começo a compreender, e isso está na doutrina espírita, que as criaturas são diferentes umas das outras, que as criaturas da Terra hoje, sempre foi assim, não é? Elas transitam em níveis tanto de desenvolvimento intelectual quanto de desenvolvimento moral diferentes uns dos outros. Eu começo a entender a grandeza ou a pequenez do meu irmão, porque eu já começo a enxergar em mim a minha grandeza e a minha pequenez. E muitas vezes é dolorosa, né, essa passagem. Por quê? Porque exige humildade, porque exige coragem. Para quê? Para que a gente reconhecer-se quando se está errado e se deve pedir desculpas. A gente aqui não tem esse hábito, não é? Quando a gente nota que fez errado, rapaz, vai lá, pede desculpa a ele. Eu não. Quero saber disso. O orgulho, a vaidade. Eu sou perfeito, eu não posso errar. Se eu erro, eu fiz o que não vejo. Porque nós somos espíritos imperfeitos, ainda imaturos, é verdade. E todos os espíritos imaturos erram. E vão aprendendo por meio dessas experiências, que são perturbadoras. Claro. Eles vão aprendendo que aquilo ali, rapaz, já fiz tanto isso de errado, acho que eu vou parar de fazer isso. É assim que a gente tem aprendido até agora. Isso está me fazendo um desequilíbrio interno muito grande. Quando você chega à conclusão de que está errado, é a única chance que você tem de lutar contra aquele erro que você está vendo em você. Porque se você perguntar para um amigo, rapaz, quantos defeitos você vê em mim? Ele vai te dizer, por exemplo, ele vai te dizer assim, eu consigo ver 10 defeitos em você. Perfeito. Agora pergunta para um inimigo. Ele vai ver uns 20, o dobro pelo menos. Mas o que cabe a gente responder é, desses 10 ou desses 20 que a gente deu como exemplo, quais que você já consegue ver em você para que você possa lutar contra ele? Compreende? Então essa imaturidade psicológica, ela tem dificuldade em reconhecer os próprios equívocos porque somos ainda imaturos, porque queremos com o corpo de adulto permanecermos infantis. Aí nós somos teimosos, nós usamos de artifícios nem sempre lisonjeiros para manter aquela atitude errada, nós blefamos com a nossa consciência, nós damos justificativas que lá no fundo sabemos que são mentira imensa, apenas para justificar atos errados nossos, não é? E quando nós reconhecemos os defeitos e vamos nos livrando desses filhos da ignorância, né? Filhos da presunção, vamos dizer assim, aí nós passamos a descobrir a felicidade de sermos
autênticos, nós vamos descobrindo o poder, que é maravilhoso, é o poder de identificar nossos enganos, de reparar os nossos enganos ou também, né, de não cometê-los mais. A gente passa a descobrir uma felicidade de não se afligir mais com a aparência, porque a aparência é sempre secundária no seu processo de crescimento interior. Aí, a sabedoria de que fala Tiago, ela aumenta na razão direta em que a nossa consciência humana se desenvolve. E à medida em que nós percebemos a finalidade da nossa existência no mundo, isso aqui é uma escola, além de outras coisas. Isso aqui é uma escola, eu estou aqui para aprender. Aí nós começamos a desenvolver a nossa sabedoria. Porque o sábio, gente, ele ignora a ele próprio, né? Ele não quer aparecer tanto. Já o ignorante, não. O ignorante, ele gosta de se exibir, se mostrar. Por quê? Porque ele acha que tem um conhecimento que na realidade não tem. É um pretenso conhecimento que não passa de superficialidade. Porque no fundo, o sábio verdadeiro, ele só tem dúvidas. O ignorante não, ele só tem certezas. Já pararam para pensar nisso? Então, mediante a conquista da sabedoria, o indivíduo faz-se mais simples e acessível, gentil e compassivo. Porque ele já conhece aqueles desafios que ele teve de enfrentar durante a vida, não é? E aqueles desafios que ainda surgirão pelo seu caminho evolutivo. Nós sabemos disso. As lições de matemática, por exemplo, que nos eram colocadas lá os problemas no primeiro ano, para nós era difícil porque estávamos no primeiro ano. Quando nós passamos para o segundo, não serão aquelas que nos serão apresentadas, já serão problemas do segundo ano. É claro, senão a gente não evolui. Então a gente sabe que vai passar por outras coisas, e é isso aqui que faz com que a gente desenvolva a nossa sabedoria. E esses problemas, tudo que teremos que passar, vai exigir de nós essa sabedoria para que a gente possa enfrentar esses problemas, esses contratempos e administrá-los. Principalmente quando eles são negativos, quando eles são perturbadores, não é? Porque acontecimentos assim inesperados de alegria, rapaz, isso aí não precisa me preparar, não. Todo mundo está preparado. Para a alegria, nossa, não precisa de preparar nada. 24 horas por dia, prontinho para receber acontecimento bom. Mas quando vem o acontecimento ruim ou perturbador, não é? Seja prova, seja expiação, não importa. Aí a gente não sabe administrar. Portanto, gente, ninguém nasce sábio, mas todos nascemos portadores da sua semente. E aí, nós vamos fixando experiências, não é? Umas depois das outras, reunindo o cabedal de conhecimentos e de vivências que vão tornando cada um de nós, né, mais lúcidos. Nós aprendemos a valorizar o tempo, nós aprendemos a valorizar as lições preciosas que a vida nos traz, tanto o homem quanto a mulher, não é? Que ambicionam o desenvolvimento da semente, essa semente de sabedoria, que nós conduzimos no íntimo. Eles se utilizam bem de cada instante que Deus nos concede de continuarmos aqui encarnados. A gente aproveita para aprender, a gente aproveita para ensinar, para melhorar a própria condição. A gente aproveita até para melhorar a qualidade de vida daqueles que estão perto de nós. Porque nós influenciamos o nosso próximo, não é? Compreendem? A sabedoria, ela é fundamental nesse aspecto. Aqui nós estamos vendo o que restou, né, do santuário de Delfos. Aí contam que alguns filósofos gregos, ao retornarem do santuário de Delfos, eles tinham ido lá fazer o quê? Consultar o deus Apolo, que era uma consulta mediúnica.
a respeito de quem seria o homem mais sábio da Grécia. Aí alguns filósofos de Atenas, quando chegaram lá, voltando de Delfos, foram procurar Sócrates e perguntaram assim, com uma certa ironia assim para o Sócrates: Sócrates, você foi indicado por Apolo como sendo o homem mais sábio da Grécia. O que você tem a dizer? Aí o Sócrates virou para esses filósofos e falou assim: talvez isso seja verdade, porque sou possivelmente em Atenas o único homem que sabe que nada sabe. Olha, mais uma vez, o ignorante só tem certeza, o sábio é repleto de dúvidas, não é? Então não havia, na resposta de Sócrates, não havia nenhuma presunção, não havia espírito de exibicionismo, que é comum, né, naqueles que não têm, vamos dizer assim, muita inteligência, né? Então, foi um gesto muito nobre dele, um gesto de humildade dele nessa resposta que ele deu, diante da grandeza da vida, diante de todos os dons que permeiam a vida, não é? Então, a sabedoria, ela sorri, enquanto que a vacuidade, que é o vazio, né? E aquele conhecimento insensato e estúpido se exibem, a sabedoria sorri. Por quê? Porque esses conhecimentos do ignorante são conhecimentos superficiais e eles se desfazem quando nós aproximamos deles e colocamos questões mais profundas sobre a existência humana, sobre a realidade do ser. As respostas são esdrúxulas. Não dá para ficar dando pérola aos porcos, como disse. Não atireis pérolas aos porcos. Ainda não é o tempo deles de germinarem, compreendem? Pois bem, agora, mesmo ignorando tudo isso, Deus é tão maravilhoso que o processo de crescimento, gente, a lei de evolução é uma lei divina, não há como fugir dela, né? Então, nós aqui falando de evolução espiritual, a gente entende, mas esses que não acreditam nem em Deus, eles lá sabem o que é evolução espiritual. Só que mesmo desconhecendo, ignorando, né, esse processo de crescimento, que é natural, que é automático, não é? As criaturas humanas, aos poucos, elas vão sentindo aos pouquinhos a necessidade de buscarem um aperfeiçoamento moral e espiritual a fim de se tornarem plenas. Porque chega uma hora que você cansa até de bater, quanto mais de apanhar. Compreende? O que você mais sentia quando você chicoteava os escravos? Perguntaram para o feitor. Aí eu sentia a raiva do patrão. Mas por quê? Porque eu já estava cansado de bater. Aí ele falava, dá mais 20, meu braço já estava cansado. Ele não estava preocupado se o outro estava aguentando a chicotada, é que o braço dele cansava. Se você cansa até de bater, imagina de apanhar, não é? Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos buscar essa plenitude, porque a plenitude é meta que se deve alcançar e que se encontra em todos os seres pensantes do universo infinito. E Tiago nos diz que quando se tem coragem de receber essas coisas difíceis que aparecem, sejam problemas ou acontecimentos inesperados, não é? Aparecem essas coisas. Em outras épocas eu desmoronaria, entraria em ansiedade, tentaria me matar. Não, calma. Aparecem essas coisas, mas sem reclamações, nem conflito nenhum. A gente está se abrindo para as experiências da nossa evolução. Aí a gente começa, isso é mágico, a gente começa a desenvolver os primeiros sinais da sabedoria, que já falamos. E esses sinais, eles vão crescendo em nós. Daqui a pouco eles estão predominando, tanto no nosso comportamento mental, moral, como emocional. Compreendem? Estaremos tendo paciência, tolerância. Nossa! A gente estará buscando a sabedoria, e o prêmio disse, é uma paz interior. Porque a sabedoria, ela busca sempre horizontes mais amplos, até perder-se na infinitude, sem afastar-se da realidade
em que se deve ficar. Opa, eu não posso viver uma vida espiritual se eu ainda estou encarnado. Mas eu passei milênios materializando o meu espírito nas diversas encarnações. Agora vamos começar a espiritualizar a minha matéria, né? Deixa eu me espiritualizar um pouquinho. Aí o Tiago joga aqui o amor como um outro fenômeno, porque o amor desempenha um papel fundamental para a conquista da sabedoria. É por meio do amor que os sentimentos se ampliam. A gente passa a abraçar os outros seres humanos, principalmente aqueles seres que são sensíveis. A alegria que dá você abraçar alguém que pensa como você e que segue a mesma doutrina. Aí daqui a pouco você está abraçando aqueles que não seguem a mesma doutrina que você, daqui a pouco você está abraçando aqueles que pensam diferente de você. Mas daqui a pouco você está abraçando todo mundo. E você finalmente para de deixar aquelas pegadas na tua estrada, aquelas pegadas da amargura, aquelas pegadas do ressentimento, sabe? Do ódio, da mágoa, né? Eu me lembro de uma história do cachorrinho lá da rua, né? O sujeito chegava de ônibus do trabalho, saltava no ponto do ônibus e andava um pedaço da rua dele para chegar na casa dele. Toda noite ele... E tinha uma casa que ele passava em frente. Quando ele passava em frente, ele levava susto, porque era um cachorro imenso que latia para ele e ficava com aquele aspecto de atacar ele. E só não atacava porque tinha aquela grade pesada. Era todo dia ele tomava susto. Nossa, passava ali em frente, era aquele susto, aquele cachorro latindo alto, querendo pegar ele. Até que um dia ele pensou, meu Deus, o cachorro não vai mudar. Ele é desse jeito. Ele não vai modificar. É da natureza dele ser assim. Quem tem que mudar sou eu. Aí o que ele fez? Acabou o problema. Ele descia do ônibus, atravessava a rua e ia para casa pelo outro lado da rua. Compreendem? Aí quando chegava em frente à casa dele, ele atravessava de novo. Ele não precisou nutrir ódio, nem ressentimento, nem mágoa, nem desejo de vingança por aquele cachorro. E há pessoas no mundo que são assim. Nós nos afastamos, porque são pessoas azedas, pessoas que nos jogam para baixo, críticas demais. A gente já não suporta a vibração delas, então não precisamos odiá-las, não precisamos nutrir mágoa nem rancor, nada em relação a elas, desejo de vingança, nada disso. Nós nos afastamos, porque a diferença vibracional já é tão grande que a gente já não se sente bem ali, não é? Eu costumo dizer que a geração minha, né, que curtiu a bossa nova, não consegue ir para uma boate hoje de bate-estaca, não se sente bem, não é? Então, também há outro fator que Tiago coloca, que é o conhecimento que decorre do estudo, o conhecimento que decorre da observação, dos diálogos, não é? Da reflexão, o conhecimento que decorre do aprofundamento no contexto das informações. Tudo isso vai lustrando o nosso, vamos dizer assim, o nosso ser, não é? Nós passamos a ser, assim, amorosos, não é? Então, essa marcha do saber, ela é lenta e depende do nosso esforço, porque eu não vou aprender por ninguém, eu vou aprender só por mim. E é importante saber para que a gente se liberte, porque nós estamos em busca da verdade. O Mestre falou, né? A verdade vos libertará, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, a sabedoria é uma experiência feliz em favor de tornar-se, não de aparentar, mas tornar-se. Compreendem? Permitindo que o Deus interno domine as paisagens do meu ser externo. Quantas vezes nós usamos a máscara, né? Nessas encarnações todas, nossa, a gente vai descobrir como é bom sermos autênticos. Vamos voltar para Tiago? Então diz, peça, se referindo à sabedoria, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento
e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha, então ele coloca a fé. É a fé que nos leva ao estado de certeza. E é essa fé, esse estado de certeza é que vai combater a incredulidade, que vai combater o desespero dos momentos de testemunho, que vai combater a desesperança, que é diferente, que vai combater a inquietação, não é? Porque quando Jesus disse assim, basta cada dia o seu mal, ele estava recomendando para a gente que nós nos concentrássemos nos problemas reais de cada instante. Rapaz, se preocupa com o hoje. Porque você tem a certeza dentro do coração teu, tem que haver essa fé, essa certeza de que o futuro será sempre traçado por Deus. Não se preocupa não. A cada dia basta o seu mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Lembram? Então, foi, portanto, o próprio Cristo que nos recomendou, que nos chamou, que nos convidou para a fé, não é? A fé, a paciência. Combate o quê? A inquietação. O próprio Mestre nos disse, não é? Nossa, a gente se preocupa demais. Quando ele disse assim, não turbeis os vossos corações. Lembra? Calma, meninos. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ele foi tão claro nisso, né? Porque a inquietação, ela é uma inimiga da paciência, né? Porque a gente fica numa ansiedade grande, por quê? Porque a gente vive o passado, a gente não consegue esquecer, guardando mágoa, essas coisas, né? E o futuro, sempre pensando no amanhã, só não vive o hoje. Então, quem não vive hoje está aí, ó, tomando um monte de ansiolítico e tal, né? É pela inquietação que nós construímos os meios de evolução durante a vida, sem nunca chegar ao fim. Fazemos milhões de projetos, nunca chegamos ao fim, por medo. Ah, eu não sei se eu devo arriscar, eu não sei. Calma. Faz a tua prece, conversa com o Cristo. Tenha coragem, porque para evoluir precisa de coragem. Não é arriscar a sua vida, não é pular da torre, não é isso. Mas não se inquiete, além do necessário. É pela inquietação que nós distraímos na vida, pelas coisas secundárias, que parecem ser mais urgentes. Eu estou mais preocupado, rapaz, com o negocinho que aparecer aí, uma dívida, não sei das quantas, do que salvar a minha própria alma. Aí nós deixamos de lado o primário, o que é primordial, e só damos valor às coisas que são momentâneas da encarnação. Fizemos isso? Fizemos, até ontem. Por quê? Porque nós aprendemos tanto a dar a César o que é de César, mas a Deus a gente não deu quase nada. Quem sabe essa encarnação agora é que a gente está começando a dar alguma coisa a Deus, não é? A inquietação é o sentimento que nasce da onde? Da ignorância. E ela encontra terreno fértil quando as pessoas têm falta de fé. Quando o homem ele tem certeza de quem ele é, quando ele tem a certeza de Deus como ser supremo, justo e bom, quando ele começa a entender a lei de Deus, que Deus é esse que deixa a criança nascer aleijada. Bom, isso aí o Espiritismo explica. Quando a gente começa a entender a justiça de Deus, quando o homem começa a reconhecer a sua vida como um mecanismo de evolução dele próprio, quando reconhece que as dificuldades são provações necessárias, ou pode até ser expiações pelas quais eu tenho que passar para me burilar. Quando a gente começa a aceitar isso no seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, aí nós passamos a ter uma fé robusta. E essa fé robusta afasta a inquietação. É a fé que nos dá a garantia do dia de amanhã, não do ponto de vista meramente material, não, mas a garantia do provimento necessário pela providência divina. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal, porque amanhã a si mesmo proverá. Não se preocupe, é como Jesus estava falando, não se preocupe, calma.
Vocês vão passar por apertos. O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse, olha, quem for seguir a mim, Cristo, vai ter uma vida maravilhosa. Pelo contrário, quem quer me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Não é? Finalizando a parte 2, ele termina esse pedaço, Tiago, falando sobre a fé. A fé, não vamos fazer uma palestra sobre fé, não é isso, mas cada um tem um conceito sobre ela. Não basta crer, há que vivenciar. Porque a palavra fé vem de fidelis, fidelidade. Eu só tenho fé quando eu realmente obedeço às leis de Deus. Opa! Aí tem uma frase, né, dos nossos irmãos evangélicos, Deus é fiel, por isso. Não é? Porque sem fé, gente, é como se a gente estivesse num barco sem vela, sem leme, somente ao sabor das ondas. Sem a fé, nós atravessamos o oceano das encarnações, como náufragos da vida. Sem a fé, nós nunca vamos conhecer a palavra esperança. Sem a fé, nós nunca vamos conhecer o que é paz de espírito. Sem ela, nós não vamos evoluir. Porque sabe qual é a finalidade de todos nós? Já que o Cristo é o nosso guia e modelo da humanidade terrestre, não é? É que no final, quando a gente chegar lá naquele top, qualquer um de nós aqui, meus irmãos encarnados e encarnados, nós todos poderemos dizer, em alto e bom tom, assim como o Mestre disse, eu e o Pai somos um. Essa é a nossa finalidade. Aproveitar para avisar que a terceira parte do nosso estudo de Tiago está marcado para o dia 17 de junho, também é uma segunda-feira, assim como hoje, né? Começando às 19h45. Até lá, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.